E lá em 2019 eu descobri uma maneira de a gente conseguir ganhar dinheiro sem precisar fazer absolutamente nada. Basicamente era você se tornando sócio de uma empresa. E adivinha, eu comecei por curiosidade, comecei com o fundo imobiliário mais barato que eu conhecia na época, que era o MXRF11. Hoje é um dos fundos imobiliários mais conhecidos ali por todos os investidores. Basicamente o que acontece? Toda vez que você compra uma cotinha desse fundo, você ganha ali um dividendo no próximo mês. E esse dividendo é basicamente fruto do resultado do fundo ali. Você basicamente vai fazer o quê? Se tornar sócio ali do fundo imobiliário. É claro que tem algumas particularidades, mas eu vou explicar aqui para vocês ao longo desse vídeo. E depois de alguns anos investindo ali e recebendo esses dividendos, eu consegui já acumular uma carteira muito mais bem elaborada aqui, chegando aqui próximo dos seus 60 mil reais somente com os fundos imobiliários. Mas o que que acontece, tá? Valeu a pena? Vou mostrar aqui para vocês os resultados e vocês podem tirar a sua conclusão. Vamos começar aqui pelo começo, né? Cara, MXRF11. Deixa eu só tirar minha câmera daqui, porque senão depois fica complicado para vocês conseguirem enxergar. Basicamente, esse aqui é o preço hoje do MXRF11. Cara, eu comecei com ele basicamente porque ele sempre pagou um bom dividendo, sempre ficando aqui bem próximo da casa dos seus 10% ao ano, até mesmo a 13% ao ano, tá bom? Dependendo de quando você estava comprando ele. Sempre gostei dele por conta que ele pagava o seu alto dividendo, mas ele vale realmente a pena? Eu vou comentar isso aqui para vocês ao longo desse vídeo, porque tem um detalhe muito importante que as pessoas esquecem, que ele não é um fundo assim tão seguro que nem o pessoal conhece, tá? Mas vamos começar pelo começo, né? Pelo seu preço. Hoje está custando cerca de 9,53 e por ser um ativo de renda variável, se você olha nos últimos 5 anos, você vê que o preço dele acaba oscilando muito. Tem momentos que estava chegando ali na casa dos seus 11 reais, 12 reais, depois caiu ali na época do Covid, ali, depois subiu, depois caiu de novo ali para cerca de 8 e pouquinho ali por cota. Mas basicamente, tá bom? Se você pegar todo o seu histórico aqui, ó, a partir aqui, ó, basicamente de 2018, porque antes ele não era o MXF11 que a gente conhecia, ele foi uma junção do XP Gaia com outro fundo da Max Renda, depois se transformou no MXF11 que a gente conhece, ele sempre oscila aqui, ó, na casa dos seus R$ 9 por cota, até mesmo aqui para a casa dos seus R$ 11 a 11,50, tá? É claro, tem determinados momentos ali que ele custou, vai, 8,50? Tem. Tem determinados momentos que ele custou R$ 12, R$ 13, R$ 14 por cota? Tem. Tudo depende, porque assim, tem uma quantidade X de cotas. Se tem mais pessoas querendo comprar do que vender, o preço dele vai subir. Mas no geral é sempre entre 9 a 12 reais aqui. E aqui já começa um enorme erro que vai te fazer perder muito dinheiro se você não sabe disso. Que é do quê? Toda vez que você digitar o ativo no Google, vai entrar em alguns sites de análise, tá? Você vai vir aqui, ó, vai identificar a primeira coisa, esse PVP aqui, ó, que é o seu valor patrimonial, tá? Acabei de ficar com a câmera na frente, mas não tem problema. Esse PVP basicamente vai te mostrar se o fundo que você está comprando está no valor justo ou acima. O que vai acabar influenciando é sobre esse PVP ser maior do que um, tá bom? Então toda vez que o fundo ele é maior do que um, você está pagando mais caro do que realmente vale. Então a pessoa que comprar 12, 13, 14, 15 reais no MXF11 basicamente está rasgando dinheiro fora, porque é impossível do fundo sair da casa dos seus 9,42 de valor patrimonial para ir para 15 reais simplesmente de um ano para o outro. Então não compre fundo imobiliário muito acima, porque, cara, tu vai perder dinheiro e isso é certeza. Agora, o seu dividendo yield, cara, isso aqui é uma coisa espetacular, porque é daqui que você vai estar recebendo dinheiro todos os meses sem precisar fazer absolutamente nada. E toda vez que a gente vê o histórico aqui do MXF11, a gente vai ver o quê? Que o seu pagamento de dividendo, desde lá do começo, tá? Sempre fica ali na casa ali dos seus 9% ao ano, tá bom? Até mesmo ali a 13%, tá? Isso daqui se a gente considerar uma variação média dele. E o que acontece, tá bom? Com o MXF11? Ele sempre paga bons dividendos. Mesmo em época de conflitos ali, negócio político, Covid e tudo, ele sempre continua pagando bom dividendo. E é muito interessante, porque, cara, a gente quer dividendo mensalmente. É isso que a gente gosta. Então, por ano, tá? A média do MXF11 é de 10%. Se você tem ele há 6 anos, a sua média ali, tá bom? Vai ficar na casa de 60%. E tanto que esse foi o resultado que eu tive com os proventos do MXF11. Agora que vem um outro pequeno detalhe aqui, que é do que? Eu tenho MXF11 lá desde o começo, que foi o meu primeiro fundo imobiliário que eu comprei, que ele era um dos fundos imobiliários mais baratos. Só que ele é realmente seguro? E aqui que entra o ponto, de que não, ele não é o fundo imobiliário mais seguro. Porque quando a gente
abre o seu torde inicial, que é as coisas que contém dentro do fundo ali da empresa que você está se tornando sócio, você vai ver o quê? Que ele é um fundo de certificado de recebíveis imobiliários. É basicamente um fundo imobiliário que empresta dinheiro para outros ativos ali serem construídos, tá bom? Principalmente no setor de imobiliário. E o que acontece? Quando você está emprestando esse dinheiro para outras pessoas, pode acontecer o seguinte, do que essas pessoas te darem um calote, tá? Ah, pode achar que é brincadeira, mas acontece muito. Então, por exemplo, se você já está investindo e conhece o caso do TORD 11, se você conhece o caso do HCTR 11, você vai ver que são fundos bilionários que foram reduzidos a nada. Então tem muita gente que perdeu 5 mil, 10 mil, 20 mil, 50 mil reais por conta de fundos imobiliários de CRIs que não conseguiram receber o dinheiro ali, perderam milhões. E cara, quem mais acaba perdendo é sempre o cotista, porque você basicamente é um sócio do fundo. Então ele ganha dinheiro emprestando esse dinheiro para os outros. Então agora, como que foi o meu resultado desde o começo lá? Basicamente, essa aqui é a minha carteira aqui de fundos imobiliários. Como eu já estou investindo há alguns anos, tá bom? Eu não tenho somente um ativo, tá? Ou dois, ou três, ou quatro, mas eu tenho uma composição de vários ativos na minha carteira. Por quê? Tudo isso acaba me dando uma diversificação. Então, momentos que eu, por exemplo, eu começo a ter um Covid, alguma crise, alguma coisa, a minha carteira não vai afundar até lá embaixo. Mas quando ela começa a subir, ela aproveita esse momento de alta. Tanto que durante 6 anos, tá bom? Eu tô com uma rentabilidade de mais de 100% já, tendo essa carteira oscilada, contra 70% do Bovespa e 78% do CDI, tá? Se você investe no MXF11, você vai ter uma rentabilidade próxima do que? De 10% ao ano, que é basicamente os seus dividendos que ele paga ali anualmente, tá? Mas agora, o que acontece, tá bom? Com os seus dividendos? Isso aqui vai ficar um pouco confuso, mas vocês vão entender o ponto aqui. De que em 2019, deixa eu só ajustar a tela aqui que vocês vão ver aqui, ó. Em 2019, vocês vão ver aqui, por exemplo, em 2019 eu não recebia dividendo aqui, mas eu já recebi cerca de R$ 11 durante o meu primeiro ano, que dava cerca de 80 centavos ali por mês, basicamente. O que acontece? Cara, é muito pouco, tá? Só que eu não parei, eu continuei. 2020 já foi para 430 e poucos reais, tá bom? Eu tive ali fundo imobiliário que pagou, eu tive ali vários outros ativos. Deixa eu filtrar só aqui pelos filtros. Depois, em 2021, já recebi cerca de R$ 1.700. Acabei caindo naqueles fundos imobiliários mais high yield, né? Como o DEVA, HCTR e o MXRF11 aqui, ó. Tava aqui, ó. Em 2021 recebi cerca de R$ 62 por ele, tá? Então assim, já vai fazer vários e vários anos que eu tô recebendo dividendo dele. E a parte bacana é o que 2022 continuou aumentando os dividendos. 2023 continuou aumentando os dividendos. 2025 continuou aumentando os dividendos. Hoje chegando aqui no total de R$ 6.000 ali, que vai dar algo próximo ali de 500, R$ 600 mensalmente, né? Deixa eu ver se isso daqui vai filtrar. É aqui, ó. Aqui já fica bem mais estável, tá? Cerca de 500 a R$ 600 mensalmente. E o que que acontece, tá? Se você tá começando a investir, não desista, não pare. O começo é difícil, mas no final vale a pena. Eu sei que não sou milionário, não ganho muito dinheiro assim, mas ainda assim vale muito a pena. E os dividendos do MXF11 só foram crescendo comigo ao longo dos anos, porque quanto mais cotas que vocês têm, mais ali você vai estar ganhando rendimentos com ele. Então é assim, não é o fundo imobiliário mais seguro da vida, tá? Só que quando você monta uma carteira com vários ativos, você vai acabar tendo um lucro ali por conta disso. Tem momentos que ele está subindo, tem momentos que ele está caindo, mas no geral é sempre lucro que você vai ter, principalmente focado no longo prazo.